dizer agora, e você vai anotar no seu VAD. Só vai haver um caso de perda dos direitos políticos, e é nesse aqui. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Só esse caso aqui que vai ser de perda. Os demais, incapacidade civil, cuidado, absoluta, não é relativa, é absoluta. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Recusa de cumprir a obrigação todos imposta ou prestação alternativa dos termos do artigo 5º. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Todos esses demais são... Todos esses demais é caso de suspensão. Então, só o cancelamento da naturalização que vai ser um caso de perda. Os demais, todos casos de suspensão de direitos políticos. Cuidado. E a cassação, totalmente vedada. Princípio da anterioridade ânua ou anual, tanto faz. Artigo 16, que diz assim: a lei que altere o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Tranquilo? Muito cuidado nisso aqui também. Eu, se fosse você, marcaria isso aqui também no seu VAD. Então, pessoal, agora a gente vai passar a análise rapidamente aqui dos partidos políticos, apenas dispositivos constitucionais. Vamos lá. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Cuidado nisso aqui, caráter nacional, que a banca vai dizer ou estrangeiro. Já cansei de ver questões assim. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros, também não pode. Prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Pessoal, só letra de lei isso aqui, viu? É só ler exaustivamente que você mata a questão. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos, permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, para todos os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Para quê? O que você está dizendo, Wellington? Vou dizer agora. Vedada coligação nas eleições proporcionais. E Edgar, não existe aquele voto coligado mais. A coligação nas eleições proporcionais é vedada. Vá com esse mantra, grave isso aí, grife seu vadimeco, por favor. Tranquilo? Agora, o resto permanece. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Deixa eu tentar dar uma explicada aqui. Perfeito. Olha só. Então quer dizer que é o seguinte: existe coligação para as eleições majoritárias? Sim. Quais são as eleições majoritárias? Poxa, qualquer chefe do executivo, presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, mais senador. Tranquilo. E o que seria coligações proporcionais? Proporcional vai ser sempre deputados e vereadores. Deputados federais e estaduais e vereadores. Certo? Não existe coligação agora. Agora, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Perfeito. O que quer dizer isso? Quer dizer que, embora em âmbito nacional, por exemplo, o PSB apoie o PT em âmbito nacional, em âmbito regional, só a título de exemplo, tá, pessoal?
Em âmbito regional, o PSB da Paraíba vai apoiar, por exemplo, o PL do presidente da República. Não há vinculação, certo? Não há essa coligação ou essa vinculação de âmbito nacional em âmbito estadual ou até mesmo municipal. Tranquilo? Perfeito. E parágrafo 2º diz aqui: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, pessoal, esse aqui cai feito manteiga. Não pode esquecer isso. Na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Vai dizer que é STF, vai dizer que é STJ, vai dizer que é em cartório, vai dizer que é em todo canto, mas é no Tribunal Superior Eleitoral. Vai pegar o aluno e vai dizer que é no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e todos eles vão estar errados. Lembra, grava isso aqui, coloca no teu VADMEC, grifa, que isso aqui não pode perder essa questão. Certo? Perfeito. Pessoal, só para a gente fazer uma rápida interface aqui, partido político é pessoa jurídica de direito privado. Tranquilo? Me prove? Claro. Se você tiver o Código Civil aí, aqui eu acho que eu não vou saber de qual não, né? Mas lá, ó, das pessoas jurídicas, artigo 40, artigo 41, são pessoas jurídicas de direito público, não é essa que eu quero. Artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, inciso 5º, os partidos políticos. Olha só que legal. Artigo 44, inciso 5º do Código Civil. Certo? Não podemos levar a pontapé nisso aqui, né? Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente. Inciso 1. Obtiverem nas eleições da Câmara dos Deputados o mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Wellington, que número é esse aqui que você dá? Simples. 31, 32. 31, 32. E o que é que ele está dizendo aqui, pessoal? Qual é o fundo de pano aqui? Todo ele. Acesso e gratuito à rádio e televisão. Ou seja, primeiramente, fundo partidário, aqui relacionado a dinheiro, aqueles quase 6 bilhões ou 7 bilhões de reais aí do fundo partidário vai ser distribuído. Só vai ter direito a esse fundo partidário quem for 31, 32. O que quer dizer 31, 32? Tiver, pelo menos, nas eleições da Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos. Aquele partido que tem que ter 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço da unidade da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. 31, 32. 3% dos votos válidos, distribuído em um terço nas unidades da federação e 2% em cada uma delas, desse universo de um terço, 2% em cada uma delas. Arrochou o nó para os partidos pequenos, é aquilo que eu estava falando. Arrochou o nó para os partidos pequenos agora. E diz mais o seguinte, ó, o acesso gratuito ao rádio e à televisão também, 31, 32. E aqui está relacionado ao quê? Propaganda. Propaganda eleitoral. Por isso que agora
candidatos a presidente aí já estão pensando, fazendo os cálculos para saber aonde é que eles vão fazer sua filiação partidária, né? Justamente para ter dinheiro e para ter direito à propaganda. Quanto maior o partido, quanto mais representatividade ele tiver, maior será a participação no fundo partidário, maior será o tempo de rádio e TV. Mais possibilidade de ganho. Ok? 2. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou vai ser 31, 32, ou vai ser 15, 13. Ou seja, 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 da federação. Perfeito, pessoal. E por fim, esse parágrafo 14 aqui, que é líder em audiência também, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Pessoal, muito cuidado. Leiam exaustivamente isso aqui, com calma, devagar, de maneira sossegada, esse parágrafo 3º e esse parágrafo 4º, certo? Além de esses parágrafos 12 e 13 do artigo 14, eu acho, ou 15. Deixa eu só ver aqui, rapidamente. Exatamente, do 14, certo? Com calma. 12 e 13 do 14. Isso aqui já estou dando dica para a véspera de prova. E esse parágrafo 3º e 4º do artigo 17, certo? Campeão de cair em prova. Simbora, parágrafo 5º, diz assim: ao eleitor por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação partidária sem perda do mandato, cuidado, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição do recurso do fundo partidário e ter acesso ao tempo gratuito de rádio e TV. Ou seja, aqui é aquele que foi eleito por esse aqui é para terminar de acabar com os partidos pequenos. Ó. Qual é a mensagem aqui desse parágrafo 5º? Ele está dizendo assim, olha, meu amigo, você não é obrigado, você tem voto, você é um cara que tem voto, você se elegeu, agora você não tem tempo de rádio e televisão, nem vai ter fundo partidário para as próximas eleições. Se você quiser fazer a troca por um partido que lhe ofereça isso, faça. O que é que ele vai fazer? Lógico que ele vai deixar o partido pequeno e vai para o maior. O partido pequeno vai ficar sem representatividade no Congresso Nacional e, por consequência, não vai ter mais participação no fundo partidário e tende-se a acabar, certo? É exatamente isso o parágrafo 5º quer. E o parágrafo 6º também, com muita atenção você vai ler, porque é fruto de uma emenda constitucional recente que diz o seguinte: os deputados federais, estaduais, distritais, os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Até aqui, primeira coisa. Salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecida em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso acesso gratuito ao rádio e à televisão. Cuidado, que essa daqui é a regra. Essa daqui é a regra, que ele pode ser sancionado com a perda do mandato, olha aqui. Isso aqui é uma regra. E isso aqui é uma exceção. Ou seja, aquele que tiver eleito por um partido que não preencha aquelas condições, quais são, Wellington, as condições? 31, 32, 3% do eleitorado nacional, 3% do eleitorado de representação no Congresso, né?
Vamos ler novamente. 31, 32. Observe nas eleições para a Câmara de Deputados o mínimo 3%, distribuído em 1/3 dos estados da federação, em 2/3 em cada um deles, ou 15, o 15, 13, né? 15 deputados federais em 1/3 das unidades da federação. Aquele que não tiver isso aqui, ele pode sair do partido para ir para um partido que tenha, né? Que atingiu aquelas condições e, por conseguinte, vai ter mais representação no fundo partidário, por conseguinte, vai ter mais tempo de rádio e televisão. Do outro lado, se ele faz isso sem nenhuma justificativa, ele vai perder o mandato, certo? Então isso aqui é uma regra, isso, o parágrafo 5º é uma exceção. Cuidado nisso aí, pessoal. Por fim, nós temos aqui apenas agora 3 análises para fazer para encerrar nossa aula. Como eu já tinha dito, adiantado alguma coisa, é a inconstitucionalidade do voto híbrido, né, previsto no artigo 59A da Lei 9504, Código Eleitoral. Diz o seguinte: é inconstitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Isso aqui foi tido por inconstitucional por mais de uma vez pelo STF, pessoal. Voto híbrido é inconstitucional. Perfeito. Olha só isso aqui agora. Vedação ao exercício de 3 mandatos consecutivos pelo mesmo núcleo familiar aplica-se também na hipótese em que um dos mandatos tenha sido para suceder o eleito que foi cassado. Olha só que legal. Temos aqui o prefeito A, certo? E o vice dele, que é B. Aqui é o prefeito, aqui é o vice. Mandato, foram eleitos para o mandato de 2010, 2011, 2012, 2013. 2014 entra outra tropa aí. Só que ocorre que em 2012, A ficou doente. Doença tão grande que ele renunciou. Quem assume? B. B termina esse mandato. Termina o mandato 2010, 2013. Aliás, perdão, desculpa. Ele termina o mandato 2012, 2013, pela doutrina chamada de mandato tampão, porque ele só foi tapar o furo do cara que teve que renunciar. E agora, B pode se eleger ao mandato, agora como prefeito mesmo, não como vice, 2014, 2017. A pergunta é: B poderia concorrer ao mandato 2018, 2022? Não. Por quê? Porque, veja, aqui seria um primeiro mandato, aqui seria um segundo mandato e aqui seria um terceiro mandato. B já fez um mandato tampão aqui, na verdade. Perdão, B já fez os 2 mandatos dele. Aqui seria, no caso, um terceiro mandato. Ou seja, o que está dizendo em outras palavras do STF aqui? Que o mandato tampão conta como um mandato. O mandato tampão por si só é um mandato. E aí ele só vai poder ter direito a uma reeleição, certo? Em outras palavras, a Constituição quis proibir que o mesmo núcleo familiar ocupasse 3 mandatos consecutivos de prefeito, de governador ou de presidente. A vedação aos exercícios de 3 mandatos consecutivos de prefeito, pelo mesmo núcleo familiar, aplica-se também na hipótese em que
havido convocação do segundo colocado nas eleições, para o exercício do mandato tampão, pessoal, certo? Perfeito. Aqui traz um exemplo direitinho aqui para vocês darem uma olhada depois com mais calma. E visto isso, gente, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Graças a Deus conseguimos cumprir nosso edital para escrivão investigador, que é a proposta do curso, né? E me disponho aqui para vocês alguma dúvida, algumas revisões que nós vamos fazer a partir de então, com muitos exercícios, né? E qualquer coisa, canais de informação lá pelo grupo, ou eu não vejo muito grupo, né? Então, qualquer coisa, dê uma cutucada ali no privado. Também, eu não vejo muito, mas assim que possível a gente retorna. E, pessoal, eu vou encerrar aqui a aula, a gravação, agradeço a todos